Ele interpretou o pinguim vilão mais cruel em Batman. Era o caos em todos os lugares por onde passava. 1,47 m de pura presença inegável e Hollywood nunca soube bem o que fazer com ele. Mas Danny DeVito sempre soube exatamente quem ele era. O que as câmeras nunca captaram, o que os pôsteres e as indicações a prêmios nunca mostraram, foi a única coisa que manteve tudo unido. Não a fama, não os filmes. Uma mulher do Brooklyn, que entrou num pequeno teatro numa noite de janeiro de 1971, esqueceu completamente o motivo de sua presença e não conseguiu desviar o olhar do homem no palco. Ela o escolheu antes que o mundo tivesse qualquer motivo para isso. Aos 81 anos, Danny DeVito finalmente disse isso em voz alta. Ela foi o único amor da vida dele. E a história de como ele chegou até aqui, através de uma infância que deveria tê-lo destruído, uma Hollywood que tentou moldá-lo, e um casamento que se recusou a terminar, mesmo depois de mudar para sempre, é o tipo de história que nos faz repensar o que o amor realmente deveria ser. Ele nasceu em 17 de novembro de 1944, em Neptune, Nova Jersey. E desde o início, o mundo parecia fazer questão de lhe dizer que ele não era exatamente o que tinha em mente. Sua mãe Julia tinha 40 anos quando ele nasceu e já havia criado vários filhos. Ela não queria outro. Anos depois, ela disse isso claramente. Eu não o queria, mas tenho muito orgulho dele. 4 palavras de rejeição, 6 palavras de orgulho e um menino tentando decidir quais delas carregar. Danny carregou ambas por toda a vida. Aquela sensação inicial de não ser desejado, de ser uma reflexão tardia na casa onde ele deveria ser a pessoa mais importante, nunca o abandonou completamente. Ele resistiu. Ele usou, mas sempre esteve lá. Seu pai era um homem gentil durante o dia, dono de uma loja de doces em Asbury Park, muito querido na cidade. Mas quando a bebida começou à noite, algo mudou. O jovem Danny aprendeu a ler esses sinais como as crianças em certos tipos de lares sempre fazem. Às vezes ele se escondia em armários. Às vezes ele corria para a casa dos vizinhos. Entre 1950 e 1955, a polícia foi chamada à sua casa pelo menos 17 vezes. Danny também carregava algo que ninguém conseguia ver. Ele nasceu com uma rara doença genética chamada doença de Fairbanks, razão pela qual cresceu apenas até 1,47 metros. Mas a altura era quase irrelevante. A doença atacou suas articulações, seus quadris, seus joelhos e suas costas. Aos 20 e poucos anos, sua dor diária variava entre 6 e 8 numa escala de 10. Hollywood o aconselhou a manter isso em segredo. Fraqueza não era comercial, então ele se calou e seguiu em frente. Em Nova York, ele acabou dividindo um apartamento de $75 por mês com Michael Douglas, que discretamente mantinha em segredo que seu pai era Kirk Douglas. Eles comiam feijão enlatado. Dividiram seus últimos $27 em fotos profissionais e as levaram pela cidade de mãos dadas. Douglas conseguiu alguns papéis. Danny continuava sendo rejeitado. Ele estacionava carros. Ele ficou parado imóvel na vitrine de uma loja de roupas, fingindo ser um manequim. Por um tempo, morou em seu velho Fusca e tomava banho na XUMCA. Manteve essa história em segredo por décadas. Hollywood insistiu repetidamente para que ele mudasse. Um estúdio chegou a oferecer o equivalente a quase $1 milhão em valores atuais se ele concordasse em fazer uma cirurgia para remodelar o rosto e se tornar algo mais aceitável para o público em geral. Ele recusou. Ele queimou o contrato em uma fogueira na praia. Prefiro ser a melhor versão de mim mesmo do que uma versão inferior de outra pessoa, disse ele ao diretor de elenco que o incentivou. E ele falava sério. Em 1970, Danny DeVito tinha 26 anos, havia sido rejeitado inúmeras vezes e carregava um corpo que doía de maneiras que ele não conseguia explicar para a maioria das pessoas. Ele havia sobrevivido a uma infância que teria destruído muitos homens antes mesmo de começarem. Ele ainda estava de pé, mas ainda não havia sido verdadeiramente visto por outra pessoa, não daquela forma que penetra em toda a sua essência. Isso estava prestes a mudar em 17 de janeiro de 1970. Seria apenas uma noite.
Uma pequena peça off-Broadway chamada The Shrinking Bride, A Noiva Encolhendo, não uma produção marcante, não o tipo de coisa que entra para a história do teatro, apenas um espetáculo modesto em um local modesto na cidade de Nova York. Rhea Perlman tinha ido visitar uma amiga que fazia parte do elenco. Esse era o único motivo de sua presença ali. Ela tinha 22 anos, nasceu e cresceu em Bensonhurst, no Brooklyn, filha de um imigrante polonês que trabalhava no ramo de brinquedos. Ela havia estudado teatro no Hunter College, se formado em 1968 e trabalhava como garçonete no Rainbow Room no Rockefeller Center, enquanto fazia testes para qualquer papel que aparecesse. Inteligente e engraçada, o tipo de pessoa que domina uma sala sem precisar levantar a voz. Ela se sentou para assistir à apresentação de um amigo e então o viu. Havia um homem atarracado naquele palco não muito alto, sem o tipo de rosto que o faria ser escalado para o papel de galã em Hollywood, e ainda assim ele dominava completamente o ambiente. Algo em seu jeito de se mover, na maneira como ele cronometrava cada fala, na forma como ele existia em seu próprio campo gravitacional, fez Rhea Perlman esquecer completamente por que tinha ido. Quando o espetáculo terminou, ela perguntou a algumas pessoas. Ele tinha namorada? Não. Ela não esperou por uma apresentação formal. Eu tive que conhecê-lo imediatamente. Anos depois, ela diria, ainda rindo: eu dei em cima dele sem dó nem piedade. Depois do show, eles foram jantar e conversaram por horas. Danny DeVito, o homem que passou quase uma década ouvindo que estava errado em todos os sentidos, sentou-se em frente a essa mulher do Brooklyn que o considerava a pessoa mais fascinante que ela já tinha visto em um palco. Ele diria mais tarde que em 22 minutos, após conhecê-la, soube que ela era a mulher com quem queria passar o resto da vida. Não era uma possibilidade. Era a mulher. 2 semanas depois, Rhea se mudou para o apartamento dele em Manhattan. 2 semanas, não um mês, não um namoro cuidadoso. 2 pessoas de mundos semelhantes com raízes na classe trabalhadora, grandes ambições e a dureza peculiar que vem de nunca ter tido nada de mão beijada. Eles se olharam e reconheceram algo que nem sabiam que estavam procurando. Viveriam juntos por 11 anos antes de se casarem. Não porque o compromisso fosse incerto, mas porque nenhum dos dois precisava de um pedaço de papel para entender o que já tinham. Sua relação com Michael Douglas, mantida ao longo daqueles anos difíceis, acabou levando à ruptura que serviria de base para tudo o mais. Em 1975, Douglas, agora produtor, estava filmando Um Estranho no Ninho adaptado do romance de Ken Kesey com direção de Milos Forman. Ele pediu para ver Danny. O diretor Forman resistiu inicialmente. O estúdio queria um nome de maior renome. Douglas manteve-se firme. Danny foi escalado para o papel de Martini, um paciente psiquiátrico, um papel que ele já havia interpretado anos antes em uma versão teatral da mesma história. Ele apareceu na tela por 5 minutos e 52 segundos. Deixou uma marca que as pessoas ainda descrevem 50 anos depois. O filme ganhou 5 Oscars. Danny não foi indicado, mas finalmente estava no mapa. E então, em 1978, Danny fez uma jogada que todos em Hollywood disseram ser suicídio profissional. Ele recusou 3 papéis em filmes para fazer um teste para uma série de comédia chamada Taxi. Seu próprio agente disse para ele não aceitar. Mas Danny tinha lido o roteiro e soube da mesma forma que soube quando conheceu Rhea instintivamente, imediatamente sem precisar da confirmação de ninguém. O personagem era Luis de Palma, um despachante mesquinho, insignificante e detestável em todos os sentidos. Ele entrou na sala para a audição e fez um monólogo de 7 minutos que deixou todos em silêncio. A ABC estava preocupada com a altura dele. O criador James L. Brooks ameaçou se demitir se não o escalassem. Eles o escalaram. Danny assinou o contrato sem negociar, mesmo recebendo 40% a menos do que os outros atores ganhavam. Ele não se importou. Então, na segunda temporada de Taxi, Rhea entrou para o elenco. Ela interpretou Zina Sherman, namorada de Luis de Palma. Os produtores não faziam ideia de que Danny e Rhea estavam morando juntos há anos. Eles achavam que a química entre eles era apenas fruto de uma atuação excepcional. E era mesmo uma atuação excepcional. Eram também 2 pessoas que se conheciam de uma forma que pouquíssimos seres humanos realmente conhecem outra pessoa.
Em janeiro de 1982, após 11 anos juntos, casaram-se discretamente, sem cerimônia. Nesse mesmo ano, Rhea começou a interpretar Carla Tortelli em Cheers, a garçonete espirituosa e sagaz que a tornaria uma das atrizes mais queridas da televisão americana. Ela ganhou 4 prêmios Emmy por esse papel. Danny falava sobre isso como um homem fala quando o orgulho que sente é maior do que qualquer prêmio que ele próprio já tenha ganho. Em 1983, trabalhando à noite e nos fins de semana, enquanto ainda filmavam Taxi, eles discretamente fundaram a Jersey Films juntos. Ao longo das 2 décadas seguintes, tornou-se uma das produtoras independentes mais importantes do cinema americano, produzindo filmes como Pulp Fiction, Erin Brockovich, Irresistível Paixão e Garden State, entre outros. A história de Pulp Fiction por si só já demonstra bem como eles trabalhavam. Quentin Tarantino havia sido rejeitado por outros estúdios. Danny e seus sócios mantiveram o projeto vivo, deram dinheiro e espaço para escritório à empresa de Tarantino e permitiram que ele fizesse seu filme com 8 milhões de dólares americanos. Ele prometeu que teria a aparência de um filme de 25 milhões de dólares americanos. E cumpriu a promessa. Eles fizeram tudo isso enquanto criavam 3 filhos. Lucy, nascida em 1983. Grace, nascida em 1985. E Jacob, nascido em 1987. Mantiveram uma regra por décadas, não passavam mais de 2 semanas sem que trabalhassem juntos em algo criativo, não em uma cerimônia de casamento, mas em alguma construção. A representação mais clara dessa parceria foi Matilda em 1996. Danny dirigiu, interpretou o detestável Sr. Wormwood, escalou Rhea como sua igualmente detestável esposa e permitiu que seus próprios filhos aparecessem em pequenos papéis. Mas o que o público nunca viu foi o que acontecia nos bastidores. A jovem atriz que interpretava Matilda Mara Wilson estava lidando com o câncer de sua mãe durante a produção. Danny e Rhea discretamente tornaram-se um porto seguro para ela, cuidando dela como se cuida de alguém da família. Antes do término das filmagens, Danny providenciou para que uma versão quase final do filme fosse exibida no hospital para que a mãe de Mara pudesse vê-la antes de falecer. Anos mais tarde, Mara Wilson diria que eles eram como seus tios favoritos que haviam tornado algo insuportável, um pouco mais suportável, de uma forma que ela jamais esqueceu. Era isso que os pôsteres e as indicações a prêmios nunca conseguiam capturar. O homem que interpretava monstros nas telas era, nos momentos de tranquilidade de sua vida, consistentemente uma das boas pessoas. Em outubro de 2012, após 30 anos de casamento e mais de 40 anos juntos, Danny DeVito e Rhea Perlman anunciaram a separação. O mundo reagiu como se algo lhe tivesse sido tirado, porque num cenário hollywoodiano repleto de relacionamentos que duravam quase o mesmo tempo que um ciclo de notícias, Danny e Rhea eram a prova para milhões de pessoas comuns de que algo diferente era possível. Não uma história de amor encenada, mas 2 pessoas reais de lugares reais, que construíram uma vida real, e era possível sentir a diferença. Anos depois, Rhea, falando no podcast Wiser Than Me, de Julia Louis-Dreyfus, foi honesta sem entrar em detalhes. "Não vou dourar a pílula", disse ela. "Foi muito difícil no começo. Havia muitos motivos para nossa separação." Ela reconheceu que ambos eram extremamente ambiciosos e absorvidos pelo trabalho. "Ele adora trabalhar. Eu gosto de trabalhar", disse ela. Ela deixou claro que algumas coisas pertencem a eles e não ao público. Mas eis o que não aconteceu. Eles não se divorciaram. Em março de 2013, apenas 5 meses após o anúncio, uma fonte próxima a ambos disse à revista People, da maneira mais simples possível: "Eles se amam, sempre se amaram e sempre se amarão. Eles se reconciliaram. Tentaram novamente e fizeram terapia, 38 sessões, segundo alguns relatos." Danny alugou o mesmo restaurante onde eles tiveram um de seus primeiros encontros por mais 4 anos. Eles estavam juntos novamente. Separaram-se pela segunda vez em 2017, mas ainda não se divorciaram.
Quando Rhea foi questionada pelo New York Post em 2018 sobre por que eles nunca haviam formalizado o divórcio, sua resposta teve o tom de alguém que já não precisava mais disfarçar a situação. "Estamos juntos há muito tempo, então existe muito amor e história", disse ela. "Concordamos em muitas coisas, então por que estragar tudo com as coisas desagradáveis que vêm com um divórcio?" Danny comprou uma casa a menos de 1,5 km da de Rhea. Eles conversavam todos os dias. Encontravam-se regularmente no mesmo restaurante na mesma mesa. O filho deles comentou certa vez que compartilhavam uma conta da Netflix e trocavam mensagens enquanto assistiam às mesmas séries cada um em sua casa. Quando Danny falou com a Fox News Digital em 2024, alguém perguntou sobre Rhea. Ele não hesitou. "Estamos ótimos", disse ele. "Nós nos vemos o tempo todo. Ontem foi o aniversário da Lucy. Estávamos todos juntos na festa. Somos uma família unida." Então ele acrescentou a parte que dizia "mais do que o resto." "Sabe, eu e a Rhea nos conhecemos em 1970. Estamos juntos há tanto tempo e a gente cresce junto. É como se a gente realmente soubesse o que o outro está sentindo o tempo todo. Conversamos diariamente. Não é assim que se fala de alguém que você amava. É assim que se fala de alguém que você nunca deixou de amar." Em maio de 2019, quando Rhea participou do programa Watch What Happens Live, e Andy Cohen perguntou diretamente se ela e Danny algum dia se divorciariam. Ela olhou para ele como se a pergunta a tivesse realmente deixado perplexa. "Para quê?" ela disse. E em 2022 ela disse algo que deixou muita gente sem palavras. "Às vezes gostaria que ainda estivéssemos juntos porque aqueles eram os tempos de ouro. Mas estes são outros tipos de dias de glória." Outros tipos de dias de glória. Existe toda uma filosofia de amor dentro dessa frase se você refletir sobre ela por tempo suficiente. Em 2025, Danny finalmente começou a falar publicamente sobre a doença de Fairbanks, de uma forma que nunca havia feito antes. Não por si mesmo, mas pelas crianças que não tinham condições de pagar pelo tratamento. Pelas pessoas que vivem com dor diária sem ninguém que fale por elas. Ele vinha fazendo doações discretas há anos, mais de 12 milhões de dólares, para financiar pesquisas sobre doenças ósseas. Nada disso em seu próprio nome. Nada disso divulgado em comunicado à imprensa. Ele se importava mais com o resultado do que com o reconhecimento. Agora, ele também falava sobre as décadas de pressão de Hollywood para ter uma aparência física mais comum, para concordar com procedimentos que pudessem torná-lo mais fácil de ser aceito pelo público. Todas as vezes a resposta era a mesma. "Prefiro ser a melhor versão de mim mesmo do que uma versão inferior de outra pessoa." Ele disse isso aos 20 e poucos anos, falido e dormindo num Fusca. E continuava dizendo isso aos 81. E o fio condutor que atravessa tudo isso, o contrato queimado, as 19 tomadas em um toboágua, os vasos sanguíneos rompidos em seu olho, os 12 milhões de dólares doados sem seu nome, nos leva de volta a uma mulher que entrou em um teatro numa noite de janeiro, esqueceu-se da amiga que viera ver e não conseguiu desviar o olhar do homem robusto naquele pequeno palco. Ela o vira antes mesmo de ele ter qualquer credencial. Ela o escolhera quando o mundo ainda se ocupava em dizer que ele não tinha o perfil adequado. Ela se insinuou para ele sem dó nem piedade, como sempre dizia entre risos. E se mudou para o apartamento dele 2 semanas depois e nunca mais saiu de lá definitivamente. Aos 81 anos, Danny DeVito ainda trabalha produzindo uma série de documentários esportivos para o Prime Video com seu filho Jake e sua filha Lucy. E continua interpretando Frank Reynolds em It's Always Sunny in Philadelphia, série a qual se juntou em 2006 quando estava em crise, e da qual nunca saiu. Ele apareceu quando precisaram dele e ficou. Parece que isso sempre foi algo que ele fez muito bem. Ele e Rhea ainda conversam todos os dias. Eles ainda têm a mesma mesa no restaurante. Continuam sendo legalmente e em todos os sentidos que parecem importar para ambos, marido e mulher. Ao ser questionado sobre o que Rhea significava para sua vida, Danny respondeu da maneira como costuma responder às coisas mais importantes, sem se estender em detalhes grandiosos. "Temos 3 filhos lindos e agora temos netos. A família está crescendo.
conversamos diariamente, sem poesia, sem declarações grandiosas. Apenas um homem de 81 anos descrevendo o seu dia a dia com a pessoa que conhece há mais tempo na linguagem mais simples que conseguiu encontrar. Às vezes, a linguagem mais simples é a mais verdadeira. Danny DeVito ouviu em praticamente todas as fases da sua vida que não era suficiente. Ele se recusou a mudar. Ele queimou contratos. Apareceu com dor e nunca disse por quê. Doou em silêncio e sem aplausos. E a mulher que entrara num teatro certa noite e o achara a pessoa mais interessante da sala também ficara. Casa diferente. Mesma conversa. Todos os dias. Algumas coisas não terminam só porque mudam de forma. Algumas pessoas se encontram cedo e nunca se separam completamente. E o resto da história, por mais longa, difícil e estranha que seja, é apenas o que acontece entre o momento em que a encontra. Danny DeVito encontrou Rhea Perlman em 17 de janeiro de 1970. Desde então, ele não parou de procurá-la. E talvez isso levante uma questão sobre a qual valha a pena refletir. Não sobre eles, mas sobre o resto de nós. Será que permanecer juntos, mesmo que de uma forma que o mundo não reconheça exatamente como amor, às vezes é a coisa mais honesta que duas pessoas podem fazer uma pela outra?